Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17 diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O Senhor, ele estava aqui chamando Ezequiel para ser um atalaia de Deus. Mas o que é um atalaia na verdade? Hoje nós temos atalaia como mesmo pregadores do evangelho, mas o que é um atalaia? Atalaia era aquela pessoa que ficava na torre do castelo, que ficava no alto das montanhas para ficar vigiando. A função de um atalaia era ficar olhando no castelo, ver se vinham perseguidores, pessoas para querer tomar o castelo, ou então ver se não ia ter nenhuma invasão na cidade. Então ele ficava ali prestando atenção, ele tinha que ficar atento a tudo, porque as pessoas, tanto dos castelos como das cidades em volta, elas confiavam neste atalaia, porque o que ele visse ali de qualquer coisa, de perigo que poderia estar acontecendo em volta, ele tinha tempo para ir correndo, avisar para as pessoas, para elas poderem estar se segurando, se ajeitando com as pessoas para estarem seguras, para se protegerem. Então essa era a função de um atalaia. E o Senhor põe aqui Ezequiel dessa forma, como um atalaia, e fala para ele: o que eu falar para você, você vai dizer para o meu povo. E Deus, ele não, no Antigo Testamento, a palavra não mostra que ele não chamou somente Ezequiel. Essa função de falar a palavra do Senhor já começou lá bem no comecinho, com Moisés. O Senhor lá, quando chegou e falou para Moisés que queria libertar o povo, chegou para Moisés e deu a palavra, e Moisés tinha a obrigação que o Senhor ordenou para ele levar a palavra para Faraó. Aí Moisés vai e fala para Faraó: Faraó, deixa o meu povo ir. O Senhor ordena. E ele estava fazendo justamente, levando a palavra conforme o Senhor estava falando. E Faraó não creu, não deu ouvidos, e o povo pereceu. Passaram por 10 pragas. Outra pessoa também usada pelo Senhor dessa forma, Jonas, na segunda vez, porque na primeira ele acabou se desviando, Deus deu uma ordem para ele falar, ele não falou, foi para outro lugar, e na segunda vez ele foi para Nínive dar a palavra, levar a palavra conforme o Senhor tinha falado. E Nínive, irmãos, era uma cidade muito conhecida pela maldade e pela perversidade. Era uma cidade que estava caminhando totalmente para a perdição. E com essa mensagem, após Jonas ter ouvido o Senhor e obedecido e ter levado a palavra do Senhor, os ninivitas, eles se arrependeram e foi grande ali a salvação de muitos. Todos eles creram no Senhor. O profeta Micaías também, que está no livro de Reis, ele foi um profeta que ele teve coragem de chegar, porque o Senhor deu essa ordem, e ele chegou ao rei Acabe e falou: Rei Acabe, não vai para a guerra contra os sírios, que o Senhor disse que se for para essa guerra morrerás. Mas o rei Acabe, ele estava dando mais ouvido aos outros profetas que haviam na cidade, uns 400 profetas mais ou menos. E esses profetas, o que eles falavam? Eles falavam coisas que iam contra a palavra de Deus. E eles falavam muito o quê? Coisinhas agradáveis aos ouvidos do rei Acabe. O rei Acabe, ele não ouviu o que o profeta do Senhor falou, a ordem que o Senhor pediu, né, para ser enviada para ele, e ele ouviu as coisas agradáveis dos outros. O que aconteceu? Ele foi para a guerra contra os sírios e ele morreu nessa guerra. Da mesma forma com que o Senhor tinha falado que iria acontecer, o profeta Micaías levou a mensagem, o rei não quis ouvir e acabou perecendo. E nós vemos, irmãos, nesses casos, a Bíblia, ela nos ensina que nem sempre a palavra de Deus, ela será agradável aos nossos ouvidos.
Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus que não é para levantar o nosso ego, a nossa autoestima. Muitas vezes a palavra do Senhor vem dura. Muitas vezes a palavra do Senhor traz uma notícia triste, traz profecias, algo que não é para nos levantar, é justamente para nos exortar. E muitas vezes essa exortação dói muito, mas é mais para o quê? Porque o Senhor, Ele está buscando, Ele quer que nós tenhamos a nossa salvação. E no Novo Testamento também nós temos vários atalaias de Deus. Jesus Cristo, Ele é o maior, o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Ele é o nosso exemplo de atalaia. O Senhor, Ele não falava só de amor, não falava só da paz. O Senhor também tinha aqueles momentos em que Ele puxava as orelhas das pessoas. Só que Ele é um grande exemplo para nós, porque além de tudo a forma com que Ele pregava, Ele vivia exatamente o que pregava. Então nós vamos dar um pulinho lá em Mateus 25:40. Mateus 25:40 diz assim: E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O Senhor, Ele estava aqui nessa passagem falando sobre as pessoas que ajudam o mendigo, a pessoa que está com fome, a pessoa que está sem roupa, a pessoa que está sem um abrigo, sem um local para ficar na cidade. Quando nós ajudamos essas pessoas, né, nós usamos a caridade, o amor ao próximo. O Senhor diz que assim nós fazemos com Ele. O Senhor, nesse momento aqui, Ele está falando sobre amor, sobre a forma do amor e a nossa dedicação ao próximo. E tem muitas pessoas, irmãos, que falam que são cristãos e usam essa parte da palavra. E a parte que vem a seguir no versículo 41 não continua. E o versículo 41 diz assim: Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor Jesus, Ele falava de diabo, o Senhor Jesus falava de inferno, e o Senhor Jesus falava que quem não fazia o que era a vontade de Deus, ia para o inferno. E nós não vemos atalaias hoje em dia, pregadores, pessoas, pregações, falando de quem não faz a vontade de Deus, vai para o inferno. Faltam atalaias, pessoas para levarem a palavra do Senhor. A palavra de amor do Senhor Jesus, irmãos, é maravilhosa, é lindo, é emocionante, ela é a transformação das nossas vidas. Mas além do amor de Deus, o Senhor, Ele fala, Ele quer mostrar para a gente que há caminhos que, mesmo nós falando do amor de Jesus, fazendo uma coisinha e outra, se nós não seguirmos ali o caminho verdadeiro, diretamente do Senhor, sem nos desviarmos para a direita, para a esquerda, mas ali, rumo ao foco, o nosso caminho é de perdição. Então Jesus, Ele também falava de amor e de paz, e Ele também falava de que nós devemos obedecer diretamente ao Pai. Vamos dar um pulinho em Mateus 3, 1 e 2. Estamos nos atalaias agora do Novo Testamento. Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Poucas, irmãos, são as pregações que nós ouvimos falando sobre arrependimento. Sem arrependimento e conversão não haverá salvação, ponto. Não existe vírgula, não existe dois pontos. Sem o arrependimento, me arrependi, isso eu não faço mais, ponto. Se não houver isso, essa mudança, o reino de Deus não virá até nós. Arrependei-vos. Começa com arrependimento, irmãos. A mudança das nossas vidas, a transformação começa com o quê? Com o arrependimento. A palavra de Deus diz que isso não agrada o Senhor, eu não faço mais, estou arrependida de um dia ter feito, não farei mais, eu vou em busca de agradar a Deus. Esta é a vontade de Deus. Estevão, ele deu um maior testemunho, lindo, né? O primeiro mártir, como nós conhecemos, por causa da fé
ele não negou o Senhor Jesus, morreu apedrejado, mesmo diante da morte, ele ainda seguiu o exemplo, ele falou, não, Senhor, não coloque sobre eles este pecado, não lhes imputes esse pecado. Ele ainda continuou fazendo de acordo, mesmo ali, diante da morte. Verdadeiras pessoas que realmente levaram dentro do coração o que é fazer como o Senhor Jesus fez. Apóstolo Paulo, então, o apóstolo Paulo em todos os lugares, todas as pessoas que passavam por ele buscava o tempo inteiro oportunidade para anunciar tudo o que era preciso e necessário para levar a palavra de Deus, para levar aquela pessoa para a salvação. Ele falava de amor, mas ele também falava, irmãos, sobre pecado. Vamos voltar lá para o livro de Ezequiel. Nós estamos falando dos atalaias do Senhor. E vamos continuar no texto. Ezequiel 3,18. Diz assim: quando eu disser ao ímpio, isso aqui o Senhor continuando falando para Ezequiel. Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Olha que responsabilidade o Senhor estava colocando nas mãos do profeta Ezequiel. Que responsabilidade de avisar exatamente a palavra que ele queria para o povo, falar para uma pessoa que estava fazendo isso ou aquilo. E hoje em dia, irmãos, ao nosso redor, muitas pessoas precisam de nós para ouvirem a palavra de Deus. E Deus conta conosco, com cada um de vocês, para que sejamos atalaias do Senhor. Verdadeiras pessoas que levam a palavra do Senhor ali, à risca, de acordo com o que o Senhor fala. Porque muitas pessoas que estão ao nosso redor, elas não sabem sobre a salvação, não conhecem a salvação, elas não sabem sobre vida eterna, não conhecem a Jesus, nunca ouviu falar sobre a ressurreição, o que o sangue de Jesus e o sacrifício da cruz faz pelas nossas vidas, tem feito pelas nossas vidas. Muitas pessoas aí fora não conhecem nada. E nós somos, irmãos, a voz do Senhor aqui. Nós somos o sinal da trombeta para avisar as pessoas, para avisar ao ímpio, para conhecer ao Senhor, para falar do perigo de não estar fazendo a vontade de Deus. E ali nós olhamos, no caso lá do atalaia, ele estava ali naquela posição, naquele lugar ali à toa, lugar privilegiado, no alto, prestando atenção em tudo? Não, irmãos, ele não estava. Ele estava ali olhando, ele tinha uma visão grande de tudo. E é dessa forma que o Senhor nos coloca diante das pessoas que não conhecem o Senhor. Nós temos uma visão diferenciada, porque nós somos conhecedores da palavra de Deus. E o Senhor, Ele quer que eles estão me ouvindo. Então, da forma com que eles estão me ouvindo, é para eles estarem transmitindo exatamente o que nós temos ouvido do Senhor aqui. O Senhor quer o quê? Que nós falemos de todas as mensagens que Ele tem dado para nós. O Senhor fala, nós ouvimos e nós transmitimos a mensagem do Senhor. Nesse texto, o Senhor diz que é nosso dever comunicar o ímpio dos seus maus caminhos. Se esse ímpio, ele não ouve, não muda o agir, não muda as atitudes dele, ele está condenado à morte. Mas se nós não se o Senhor envia a mensagem e nós não falamos, olha, isso que você está fazendo não agrada a Deus,
E essa é uma mensagem que o Senhor pediu para que eu venha falar para você. Irmão, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, o Senhor não vai requerer de nós o sangue. Ou seja, nós não vamos dar conta quando nós estivermos lá, porque é uma coisa muito séria. Porque a palavra de Deus, ele fala que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Se o Senhor falar, mas o Senhor, ele fala e confirma na palavra. Fala para aquela pessoa que o que ela está fazendo não agrada a mim. Se acontecer alguma coisa com essa pessoa e nós não dermos o recado de Deus, irmãos, eu não tenho ideia, porque eu não busquei aqui, mas dizem que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Levar um puxão de orelha, o Senhor deu um recado e você não cumpriu com a mensagem de Deus. E o Senhor quer de nós, Ele quer que nós falemos para pessoas, porque Deus não se agrada da morte de um ímpio. Vamos dar um pulinho lá em Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11 diz assim: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O Senhor, irmãos, ele não quer que o ímpio seja condenado. Muito pelo contrário, quando ele fala aqui, se converta do seu mau caminho e viva. O Senhor, ele quer que nós tenhamos vida em abundância, mas o que ele mais quer é a nossa vida eterna lá ao lado dele. Ele não quer que, a gente está falando com aquela pessoa não está nem aí, então que eu vou deixar de lado. Não, o Senhor vai querer aquela vida até o último momento. Ele vai dar oportunidade para aquela pessoa se converter do mau caminho e estar no caminho do Senhor. Essa é a vontade. O Senhor quer cada vez mais que nós ali vamos cumprir o que está em Marcos 16:15, que foi o que o Senhor falou: ide por todo o caminho, por todo lugar, por tudo, qualquer cantinho, e fazer o quê? Pregai o Evangelho. É o Evangelho, irmãos. Evangelho são boas novas, boas notícias, falar do Senhor, falar a transformação de vida. E hoje em dia, é fácil ser atalaia? É fácil falar do Senhor? Não. Os atalaias naquela época, eles eram os principais alvos do inimigo. Por quê? Ele estava lá em cima. Chegava um pessoal aqui que queria invadir aquela cidade ou aquele castelo. O que eles pensavam? Nós primeiros vamos atingir o atalaia, porque ele não vai ter tempo de falar que estão chegando aqui, que nós vamos invadir, e a gente pega a cidade desprevenida. Né? Se a gente acabar primeiro com a atalaia, a mensagem não chega que nós que vão invadir o castelo. Então o atalaia, ele era um alvo certeiro para o inimigo. E hoje em dia acontecem as mesmas coisas, a mesma coisa. A arma do inimigo é a mesma. Ele quer atacar quem fala da palavra de Deus. Ele quer atacar o atalaia de Deus, aquele que quer levar a mensagem verdadeira. Ele fala, aquele pastor, ele prega a palavra de Deus. Se nós atacarmos a ele, se nós atacarmos aquela igreja que só prega a verdade, as outras pessoas em volta não vão ficar sabendo. Então, você que tem a palavra de Deus, que você está em luta, saiba que é porque você é um atalaia. O inimigo, ele vai focar em você para te abalar, para que você não leve a palavra do Senhor. Os atalaias são os primeiros alvos, são onde o inimigo olha e fala, bom, aquele alvo ali é o melhor para mim, porque se eu derrubar a palavra por um monte dos lugares ali, não vai ser pregada, não vai ser levada. Então ele foca, ele arma, faz armadilhas mesmo para derrubar os atalaias do Senhor. Mas glória a Deus, irmãos, que eu creio que aqui tem muitos Estevãos que morreriam falando, eu não nego meu Jesus, eu não nego meu Deus, eu continuo firme e forte ali com o meu Senhor. Amém? E hoje, irmãos, nós vemos, a pregação muito daquela, vamos comer o bem e o melhor dessa terra. Sim, nós temos esse direito. O Senhor fez o bom e o melhor dessa terra, é para nós, irmãos, não é para outras pessoas. Só que o bom e o melhor ainda vai ser lá em cima. Então,
como vai ser bom e melhor para mim eu ter essa direção se eu não tiver com essa pessoa que eu amo aqui do meu lado, com o meu filho que eu vejo que está perdido, com a minha filha que eu vejo que está perdido, com o meu irmão, com aquela pessoa que eu tanto gosto, com um grande amigo, com uma grande amiga. Eu não posso falar que está tudo bem aqui comigo se eu olho do lado e fico sabendo, inclusive eu vou até passar para os irmãos, eu fiquei hoje entristecida. Eu vejo por que Deus deu essa mensagem. Ficamos sabendo hoje que um rapaz de 26 anos se jogou do 19º andar lá do nosso condomínio ontem à noite. E eu falo, misericórdia, Senhor. Aí toca, eu fiquei entristecido, isso mexeu, porque eu falei, Senhor, se eu soubesse que estava um rapaz nessa situação, precisando, teria levado a palavra de Deus. Esse rapaz, 26 anos, perdeu, depressão, triste, falta de Deus no coração, falta de uma palavra para dar ânimo, para mudar o caminho, para mudar o que não está bom. Falta atalaia, falta pessoa para levar a palavra que o Senhor quer para transformar a vida. Isso entristeceu meu coração. Eu falei, Deus, que eu esteja antes, que o Senhor me leve nesses lugares para falar do teu amor. Rapaz de 26 anos, eu fico imaginando o coração dessa família. Me coloco nesses lugares que, Senhor, tem misericórdia. Faltam pessoas. E nós estamos ouvindo e fazendo o que com a palavra de Deus que nós estamos ouvindo? É bom para mim? É bom para mim. Mudou a minha vida. Mas a minha vida está aqui. Eu estou diante do altar. Estou diante do Senhor. Estou ouvindo, estou me alimentando com a palavra. E eu estou dando esse mesmo alimento. O Senhor falou que quem faz aquilo pelos pequenos. E quando a gente fala de alimento, irmãos, é principalmente o alimento espiritual. O alimento que nós estamos ouvindo e recebendo aqui, nós devemos levar ali. A palavra do Senhor, ela cura. A palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela transforma. Se a palavra do Senhor tivesse chegado aos ouvidos desse rapaz, irmãos, eu tenho certeza que esse rapaz não teria feito o que fez. Porque o que acontece para uma pessoa, para ela se matar, são espíritos opressores. Colocam tanta coisa no ouvido da pessoa que a pessoa acaba fazendo o que é a vontade do inimigo e não a vontade do Senhor. Que nós possamos cada vez mais sermos atalaias do Senhor. E muitas vezes a palavra do Senhor não é agradável. E às vezes a gente quer ser pessoa. Nós queremos ser agradáveis com todo mundo o tempo inteiro. E não dá para ser. O Senhor Jesus, ele fala lá em Mateus 4,19. Disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando ele fala, vinde após mim, quer dizer que ele está indo, nós estamos indo atrás do Senhor. Nós estamos seguindo. Quem está seguindo o Senhor Jesus aqui? Todos nós, né, irmãos? E ele fala, eu vos farei. Então ele quer que nós sejamos o quê? Pescadores de homens. Irmão, nós não vamos pescar carro, casa, o melhor emprego. Isso é tudo muito bom. Mas o Senhor falou, vocês vêm atrás de mim, que vocês serão pescadores de homens, pescadores de almas. Nós devemos engrandecer o reino de Deus com pessoas. O Senhor quer vidas para Ele. Que nós possamos cada vez mais pescar mais vidas para o Senhor. Porque é isso que Ele quer. Ele quer fazer de cada um aqui. Não é só uma ou outra pessoa, não é só pastor. Somos todos nós, somos pescadores de vidas para o Senhor, para levarmos junto essas almas, essas pessoas que nós amamos aqui, junto conosco lá para o reino de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, que todos nós sejamos cada vez mais atalaias, estejamos preparados para o quê? Ouvir a palavra de Deus e poder transmitir às pessoas que estão ao nosso redor, porque tudo que o Senhor tem falado para nós tem propósito para a vida de cada um, se não para nós. Se você naquele momento ouviu, falou, eu precisava falar isso para alguém, fale, irmão. Vai lá, conversa, peça para Deus, ore antes, peça para Deus te dar uma direção, para que nós possamos cada vez mais levar. Por isso que nós devemos estar de coração atento para ouvir a palavra de Deus e conhecer cada vez mais. Então, irmãos, que Deus possa contar com cada um que está aqui como atalaia de Deus, ou seja, portadores da voz de Deus. Porque Deus, ele nos chamou antes para o quê? Para que nós tenhamos amor
pelas almas perdidas, amor pelas vidas que estão por aí se perdendo cada vez mais, e que nós possamos ser usados verdadeiramente por Deus para sermos instrumentos dele unicamente. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor.